Audiobook da Bíblia. Mais um dia de leitura da Bíblia. Estamos no dia 20, no capítulo 14, 15 e 16 de Lucas. Se você perdeu algum dia, vou deixar na descrição a playlist dos dias anteriores. Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal Ilustrando a Bíblia. Eu sou a Andréia e nós estamos nesse propósito de leitura da Bíblia. 3 capítulos por dia, começando pelos Evangelhos. Nós já lemos Mateus, Marcos, estamos continuando em Lucas. E sem mais delongas, vamos lá para o vídeo? A cura de um hidrópico, capítulo 14. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles os estavam observando, e eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou e mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Os primeiros lugares. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a esse aqui. Então você será envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. A parábola da grande ceia. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhes disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então o irado dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. A condição para ser seguidor de Jesus. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz.
Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Sal insípido. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurará o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola da ovelha perdida, capítulo 15. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Esse recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu a tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola do filho perdido. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles tinha o pai. Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava alimentar-se dos restos que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho indignou-se e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu: Meu filho está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A parábola do administrador infiel. Capítulo 16. Jesus disse também aos seus discípulos: Certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: Que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que quando for demitido as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão,
perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores. Irá odiar a um e amar a outro, ou irá se dedicar a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. A lei e o reino de Deus. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A respeito do divórcio, quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão, Lázaro junto dele. Então gritando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes deem testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. E aqui terminamos mais um dia de leitura bíblica. Eu espero que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar o seu like e eu vejo você amanhã. Tchau!